Enfim, vamos lá. Sem mais delongas, Luan por Cássio. Acabei de receber uma DM aqui no Twitter, eu estava até olhando aqui enquanto vocês estavam falando, de um jornalista, eu não vou falar quem é, mas um jornalista muito, muito, muito famoso do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Rio Grande do Sul, que me mandou, cara, o que ele falou? O que você tem aí de Luan por Cássio? Aqui tá forte. Daí eu escrevi para ele, ó, conversas de DM de Twitter entre jornalistas, hein? Falei, um dirigente do Corinthians me disse que a chance é zero. Isso é verdade, um dirigente do Corinthians me disse hoje à noite que a chance é zero. Daí ele escreveu aqui para mim que o Thiago Nunes pediu ele, agora se vai fechar é outra história. Acabou de me escrever, eu não respondi ainda para ele, daqui a pouco eu respondo. A informação que eu tenho é a seguinte: primeiro, Luan por Cássio, esquece, o Corinthians não vai trocar o Cássio por ninguém. Calma, torcedor corintiano, os dirigentes não são loucos, é mais fácil cair o André Sanches do que trocar o Cássio pelo Luan. Agora, o interesse do Corinthians pelo Luan existe, né? O Luan é um baita de um jogador, já mostrou isso em 2017, principalmente na Libertadores, né? O 2019 dele não foi bom, mas ele tem 23 anos de idade, é muito novo. O Ivan Drago tá me ligando aqui. Já te atendo, Ivan, calma aí. Olha lá, a Mari apareceu ali, ó, Belo. Olha, Mari, deixa eu só falar com o Ivan aqui. Ivan, tudo bem? Tudo bem, Belo? Tudo bem. Tá, eu tô ao vivo no podcast Mão aqui, mas eu já te ligo, tá bom? Tá bom, é um cara podado. É um cara podado pra falar, né? Tá atrapalhando, tá. Tá atrapalhando, tá. Tem que ser sincero, a notícia não tem hora, amigo. Os repórteres se conversam, os repórteres se falam, é assim mesmo que a gente recebe as notícias. Tava falando aqui do Luan pelo Cássio, né? Já tinha falado que não vai rolar. Mas o Corinthians tem interesse no Luan. Peguei o pensamento aqui de novo. O Corinthians tem interesse no Luan, 26 anos de idade, ele tem contrato até dezembro de 2020 com o Grêmio, mas um negócio que às vezes a gente tem que explicar para o torcedor, que o torcedor não entende. Ele tem contrato até dezembro de 2020, o que quer dizer que em julho de 2020, 6 meses antes do final do contrato, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe, pode ser com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Grêmio não, ele já está no Grêmio, com o Internacional, que é o rival, enfim, com qualquer clube, e no final de 2020 ele sai e o Grêmio não ganha nada. É a mesma situação que está o Pedrinho no Corinthians. O Pedrinho tem contrato só até dezembro do ano que vem. Então, teoricamente, se o Corinthians não renovar com ele e ele não for vendido nessa janela de final de ano, em julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, que pode ser até um rival, né? E em dezembro ele sai de graça, o clube não ganha nada. Eu estou falando isso para explicar por que interessaria ao Grêmio negociar o Luan. Quando o jogador chega a 1 ano do final do contrato, é interessante para o clube negociar para depois o cara não sair de graça. Então é interessante para o Grêmio negociar o Luan. O Corinthians se interessa pelo Luan. Então as duas coisas batem. Agora é acertar o preço, né, o valor com o Grêmio, que provavelmente o Corinthians não tem, porque ele é um jogador caro. O Corinthians não tem 20, 30 milhões de reais para pagar num jogador, então poderia envolver jogadores nisso, tira o Cássio da história, outros jogadores, e o salário do Luan, né, que segundo as informações lá da imprensa de Porto Alegre, ganha mais de R$1 milhão por mês, o Corinthians não paga isso para nenhum jogador. Então o Luan poderia, se chegasse ao Corinthians, aceitar receber menos, ou de repente aqueles bem bolados de acertar luva por 36 meses, 48 meses, não sei o que, para chegar no tal R$1 milhão, mas eu acho difícil que chegue, mesmo com luvas, porque o Jô, com luvas e tudo, ganhava uns 700 pila por mês, 700, 750 mais ou menos, não chegava a R$1 milhão. Eu acho difícil que o Corinthians, mesmo com o bem bolado das luvas, pague R$1 milhão para um cara que não deixa de ser uma aposta, apesar de já ter mostrado lá atrás, mas hoje é reserva do Grêmio. E tem as lesões também, né? Turco, Alex, então tem que ver essa história também, se ele tá bem, se ele tá bem fisicamente, se ele tá recuperado das lesões, enfim. Eu acho que é uma boa aposta, caso o Corinthians consiga, mas não deixa de ser uma aposta. Olha, Belo, eu pensando nessa questão aí do Luan, o 2018 dele já foi fraco, né? E 2019 com contusões,
essa situação toda, esse cenário todo de 2018, 2019, será que não ajudaria o Corinthians numa barganha? Ali, não, abaixa um pouquinho o salário, a cada meta que você for alcançando aí, a gente dá um bônus, aquela coisa toda. Será que não poderia ser feito uma coisa deste tipo? Repetindo, já que em 2018 e principalmente em 2019, ele não foi bem, jogou pouco, ficou muito tempo também no banco de reservas do Renato Gaúcho. Então, não seria um trunfo aí para o Corinthians também seduzir o jogador? Não, se não fosse o 2019 ruim dele, o Corinthians nem tentaria contratar. Se o Luan tivesse jogando o que ele jogou naquela Libertadores da América, ele iria para a Europa, para um time grande da Europa. Então, obviamente, o 2019 dele ruim entra no negócio e ajuda o Corinthians, porque senão o Corinthians não teria nem condição de contratar o Luan. E aí, Turcão? Cara, a gente tem muitos aspectos aí. Pra mim, a explicação do Luan não tá jogando nada é simples. Eu sempre falei aqui, jogador quer ir embora, você não deixa ele embora, é isso que acontece. O jogador tava vendido, ele tava vendido, e o Grêmio quis segurar, quis fazer, não vou vender, e não sei o que, o cara fica e dá isso aí. Porque o outro dá... É isso aí que acontece. Eu falo, o jogador quer ir embora, tem que vender. Não tem jeito. É o que o Andrés fala, né? É esse o aspecto. O pessoal fica bravo. Não, porque não tem que vender, não é assim. Ele queria ter ido embora, não foi. Foi pra farra, foi fazer o cara. Jogador joga demais. Joga demais. É um cara que eu gosto de. Seria um jogador para resolver, sim. Está numa má fase. Esse é um dos motivos, vamos dizer assim. Jogou demais na vitória do Grêmio na Libertadores. Jogou muito. Era para estar fora do país. E esse é um cara que o Corinthians tem que ir atrás. Esse é o tipo de jogador que o Corinthians precisa ir atrás. O Corinthians precisa ser pontual. E para mim, esse é um dos caras que tem que ser. Porque está faltando um Luan nesse time do Corinthians. Então, para mim, tem que ir. A questão do Cássio, se vocês forem lembrar, o Grêmio quer o Cássio desde 2016. 2016, o Cássio brigou com o preparador físico, o preparador de goleiro do Corinthians, e ele virou reserva do Walter, e ele pediu para ir embora. Estava tudo acertado com o Grêmio, o Andrés puxou, falou, não, você não vai, você vai ficar aqui, porque você tem um nome, você vai ganhar tudo aqui, não sei o que, convenceu, o Cássio, inclusive, já falou isso publicamente. Então, essa história do Cássio sempre vai voltar no Grêmio, porque o Grêmio realmente quer. Mas a chance do Corinthians trocar, até pela relação com o Andrés, é zero. E o Belo já deu essa informação aí. Então, essa acho que o Grêmio falou assim, já que vocês querem deixa eu jogar alto, né? Deixa eu ver se eles não liberam o Cássio pra gente. Mas já sabendo que não vai liberar. O Walter, meu amigo, que é um cara que eu também gosto bastante, mas o Walter dá pra liberar, né? O Walter é um cara que é um baita de um goleiro. O goleiro do Grêmio é medonho, é horrível. Então, dá pra entender porque eles querem um goleiro. Então, acho que é o seguinte... Essa comparação aqui é boa, do Danilo Silva. O Luan, 2 anos atrás, foi há 2 anos o que o Bruno Henrique é agora. O Bruno Henrique do Flamengo. Exatamente. É verdade, é uma comparação razoável até. Perfeito. Excelente. Baita de um jogador, eu já falei aqui, o Corinthians precisa desses jogadores. Eu defendo a contratação dele, eu defendo a contratação do Casares. Porque bebe eu também bebo, mas o cara joga bola. É só deixar a Mari também. A Mari também. É só deixar o cara fininho. No Corinthians os caras sabem controlar, o Andrei sabe fazer esse tipo de coisa. O Corinthians precisa de nomes assim. O Corinthians precisa ter de cara que chega, pega a camisa e joga. Concordo com o Belo que pelo momento ruim, pode até ser uma aposta, mas é uma aposta muito melhor do que todas essas que já chegaram aí, Sornosa, essas coisas. É um cara que já mostrou muito, e eu acho que mesmo não sendo para mercado grande, como você falou, para Barcelona, tipo de coisa, duas temporadas boas aí, dá para vender para a Rússia e recuperar uma grana aí, se for fazer. E acho que o Corinthians vai tentar fazer o quê? 50% mais jogador e baixar o salário, acho que o nosso amigo aí com certeza baixa, porque ele é Corinthians, hein? Quem não vai esquecer daquela foto dele comemorando o Mundial do Corinthians? Luan é Corinthians desde criança.